como o homem e a mulher poderiam se esconder de Deus se o próprio Eterno é onipotente, onipresente, onisciente. Como também quando ele pergunta, onde estás? Não está em jogo, né, a incapacidade de Deus ou a capacidade de saber aonde se encontrava esse homem, essa mulher que havia um pecado. Não é isso. Mas o esconder-se, na verdade, é uma manifestação de quando alguém se desliga do Eterno. Nós vamos ver muitas vezes essa palavra esconder-se, esse verbo aqui em hebraico que é learbi, esconder-se. Lembra do servo que escondeu o talento porque teve medo? Na verdade, ele não tinha confiança, não tinha ligação, não estava ali servindo de coração ao seu Senhor, e diz que teve medo, conhecendo quem ele era, ele diz que teve medo e escondeu o talento. Então, o esconder significa quando você está desprovisto da glória do Eterno, quando você se desconectou. Sempre estou falando dessa teoria, ainda levanto aspas aí, teoria, de que o homem antes de pecar estava revestido de luz, ele era revestido de luz, e com essa glória ele podia falar face a face com o Eterno. Agora, nessa comunhão sobrenatural, nessa comunhão gloriosa sobrenatural, é que havia essa dispensação preciosa para que o homem pudesse, de uma forma poderosa, administrar, governar, se multiplicar ali no Éden. E lógico, quando o homem se desconecta dessa glória, ele perde esse brilho e fica carnal. Aí a carne passa a ser símbolo da pecaminosidade. É por isso que o homem sempre é apresentado como homem carnal, o homem que está desprovisto da glória de Deus. E a carnalidade sempre vai aparecer como obras malignas, pecaminosas. Inclusive o próprio Paulo diz, em 1 Coríntios, diz claramente que nem carne nem sangue podem herdar o reino dos céus, o reino de Deus. E por isso esse corpo será revestido de glória, precisará ser transformado num corpo de glória. 1 Coríntios 15:50 diz que nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. Então, nós não podemos entender claramente às vezes o que é transmitido, mas no hebraico a gente começa a estudar um pouquinho a etimologia, a gente começa a compreender como o homem estava nessa condição de glória. O Salmo 8:5, vou anotar aqui, Salmo 8:5, sempre falo desse versículo que diz que o homem foi revestido ou coroado, né, de glória e honra. Em português escrito glória e honra. Isso que em hebraico está escrito kavod ve-hadar. E essa palavra hadar em hebraico não é simplesmente honrar alguém, mas é algo que está em esplendor, algo que está brilhando, será de glória e brilho, esplendor, o coroaste. Olha essas palavras como elas são importantes no hebraico. Está kavod, primeiro que é glória, kavod, que é glória. Glória, preciso falar sobre isso um pouquinho. Kavod é glória. E está hadar. Hadar. Está escrito kavod ve-hadar. Esse V é E. Então, kavod ve-hadar, o coroaste. Hadar aqui é esplendor. Esplendor, brilho. Então pronto, pode ser confirmado que o homem estava revestido dessa glória. A palavra coroaste também está escrito atar, vou anotar aqui também, atar, ain, utet e atar, está traduzido como coroado, alguém que está coroado, mas na verdade essa palavra significa algo que está cercado, envolvido, circundado. Então o homem estava não somente coroado, porque ele tinha autoridade, porque ele era um administrador em realeza ali no Éden. É o primeiro Adão, e depois vem o último. Agora, esse primeiro Adão, com certeza, ele cai e fica carnal e pecador.
mas ele estava revestido dessa glória, desse brilho, ao ponto de falar com o próprio Eterno. O próprio Moisés, quando esteve no Sinai, falou com Deus e o seu brilho se impregnou na pele do próprio Moisés, e o seu rosto brilhou. Então, nós podemos entender que quando se perdeu essa conexão, esse brilho, logicamente, o homem somente passou a sentir, né, a presença de Deus e ouvir a voz. Deus falava nessa conexão de glória, de brilho, o homem brilhava. Lógico, podia se reproduzir, podia estar em comunhão no Éden, nessa dimensão tão cheia de glória, de brilho. Porém, agora somente ele pode sentir a presença dele e ouvir, porque diz aqui no versículo, aqui em Gênesis diz, ouvindo a voz, no versículo 8, e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim. Agora não vem mais, não estão ali vendo face a face o próprio Eterno, mas diz que ouviram. Agora o homem só tem essa chance, o homem caído só tem essa chance de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. E com certeza, quando ouviram a voz de Deus, eles temeram e se esconderam. Se esconderam. Não há mais ligação, não há mais brilho, não há mais virtude. Por isso que o próprio Yeshua disse claramente: qual cidade edificada sobre um monte não se pode esconder. Ou seja, uma cidade que está acesa num monte em evidência, ela não pode ser escondida. Se você acende uma candeia, você não pode escondê-la embaixo, você vai ter que colocá-la em evidência. Então, quando você está na ligação dessa luz, dessa comunhão, você é colocado em evidência. Por isso que o homem foi coroado de glória, ou circundado de glória, de essa virtude gloriosa de brilhar, de esplendor. É algo maravilhoso. Quando se corta, o homem se apaga e ele fica carnal, humano, seco como é o homem hoje, e ele precisa se reconectar, ouvindo ao Eterno, com certeza atentando para a sua presença. E o homem diz que correu para se esconder atrás das árvores. Está escrito em hebraico assim: Vayeterrabe, que significa e se escondeu, a Adam, Veisheto, que seria sua mulher, Mipene Adonai Elohim, ou seja, da presença, da face de Deus. Betor Etz Hagan. Betor Etz Hagan. Significa, Betor significa atrás de uma árvore, ou entre as árvores. Etz é árvore, essa palavra aqui. Etz, vamos anotar aqui. Etz é árvore, madeira. Atrás do madeiro ele se esconde. Imagina a cena, ouviu a voz do Eterno, agora não é mais a glória do Eterno face a face, mas somente ouviram a voz e aí se esconderam atrás de uma árvore. E esse etz, esse madeiro, simboliza logicamente o quanto o homem coloca obstáculos, presta atenção, coloca obstáculos para não se ligar com o Eterno. E a madeira vai ter muito significado, tanto para a salvação, como um bom exemplo, como também para coisas malignas. Não esqueça que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, como nós já vimos vários estudos. Então, a palavra etz é madeira, árvore, madeiro ou árvore. E o homem se esconde. Imagina a cena do homem e a mulher atrás de uma árvore escondidos. Só que isso impede a projeção. Toda vez que eu me escondo atrás de uma árvore, eu estou impedindo o meu olhar futurístico, minha visão para frente, minha visão em projeção para as coisas que Deus tem para a minha vida daqui para frente. Toda pessoa que perde a visão da glória de Deus, ela está escondida atrás de uma árvore, atrás de um madeiro. Pode olhar para qualquer lado, mas ela está impedida de olhar na dimensão gloriosa para frente. E o nosso futuro, a nossa essência, o nosso amanhã, o nosso porvir está na presença de Deus, na dimensão da glória. O futuro da igreja é só glória. O amanhã da igreja é só glória. Por isso andamos de glória em glória até que um dia, no eterno amanhã, estaremos eternamente com Ele. Então, toda vez que estamos desconectados, em pecado, de uma forma carnal, há um madeiro que nos esconde. É por isso que o próprio Yeshua também disse, o hipócrita ele tem um madeiro em frente aos seus olhos,
e ele não consegue enxergar o seu próprio erro. Tem uma madeira, tem uma viga, uma trave ali atravessada nos seus olhos e não consegue olhar para si mesmo, o quanto ele é pecador. Ele prefere apontar o argueiro do outro, mas o madeiro está impedindo que ele enxergue o quanto ele é pecador. Então, o homem ele corre e se esconde porque ele se apagou. Lógico, ao se apagar, ele viu agora a sua carnalidade, a sua nudez. Aí costurou folhas de figueira, tentou fazer um remendo aí, porém, sempre a árvore ali está sendo representada como uma cobertura humana carnal que me impede de enxergar. Veja a cena do homem ali escondido atrás de uma árvore. Esse é o primeiro Adão. Mas agora temos o último Adão. O próprio Paulo em Coríntios fala claramente de que Cristo é o último. Não fale o segundo. Muita gente fala é o segundo Adão. Não é o segundo, é o último. Não esqueça que é uma linhagem através de Shem, e toda essa linhagem é o sacerdócio real de Melquisedeque. E esse Melquisedeque, essa linhagem de Melquisedeque é uma linhagem de vários homens que representam, né, um sacerdócio que começa com o primeiro sacerdócio no Éden, foi ali o primeiro templo, o primeiro lugar de glória, o Gan Eden, o jardim do Éden. Ali o primeiro Adão foi esse primeiro sacerdote. E agora vem uma linhagem, e o último é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora na cruz está com um madeiro, com um madeiro. Maldito é aquele pendurado no madeiro, não tinha culpa, não tinha pecado, mas agora Cristo não tem o madeiro na frente dele, o tampando, mas o madeiro está atrás dele, o madeiro está nas suas costas. E agora, esse último Adão, ele olha para frente, agora ele tem esse madeiro nas suas costas, ele consegue olhar até para cima, quando ele fala com o pai, ele olha para qualquer lado, até olhou para Maria, sua mãe, até com João e conversa com eles. Só que ele não pode olhar para trás. Quem está com o madeiro atrás, ele não pode olhar para trás. E esse é um sinal de alguém que realmente morre para a sua carnalidade. Cristo tinha um madeiro atrás, porque ele estava dizendo, a partir de agora existe uma nova visão para a minha igreja, existe uma perspectiva de coisa gloriosa, uma perspectiva de luz, uma perspectiva de bênção, uma perspectiva de vida celestial, através da sua morte. E ele não olha para trás, não consegue olhar para trás, porque o madeiro está atrás dele. O primeiro Adão, o madeiro estava na frente dele, se escondendo, pecaminoso, carnal. Agora, o último Adão, o madeiro está atrás dele e ele está projetando uma vida de glória. E nós, por crer na sua morte, estamos crucificados juntamente com Cristo. Quando alguém começa a olhar para trás, porque olhar para trás é olhar para a pecaminosidade, é olhar para o mundo, é olhar para tanta coisa maligna. Quando alguém começa a olhar para trás e buscar coisas carnais, é porque ele já desceu da cruz, não está mais na cruz com Cristo. E esse é o convite principal. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado juntamente com Cristo. Cristo, essa posição gloriosa, sobrenatural, na cruz, que tem o madeiro nas costas, nos projeta para o futuro. Alguém que tem medo do futuro, alguém que não tem convicção que terá uma vida eterna para se viver, alguém que não acredita na vida de glória com Deus, é alguém que tem o madeiro na sua frente e não consegue enxergar. Agora eu preciso enxergar, ver novamente a glória de Deus. Você lembra que em Gênesis, quando diz que eles comeram da fruta e se abriram os olhos, sempre destaco isso, e se abriram os seus olhos. Como assim se abriram os olhos? Eles eram cegos por acaso? O homem e a mulher no Éden eram cegos? Não, não é que se abriram os olhos, é porque os seus olhos eram luz. Os seus olhos eram luz. O próprio Cristo também ele fala que a lâmpada do corpo são os olhos. E agora esse olhar, se ele é contaminado. Hoje é contaminado o olhar do homem, mas no Éden era um olhar de luz, era um olhar de glória, era um olhar de esplendor, de pureza. E o que acontece? Que olhos se abriram? Se eles tinham olhos, eles enxergavam. Se abriram os olhos carnais, se abriram os olhos da pecaminosidade,
se abriram os olhos da pecaminosidade e o homem passou a ser carnal. E lógico, aí começa a tristeza do ser humano. Agora, em Cristo, vem algo totalmente ao contrário e principalmente nos dando uma projeção de glória. E agora, meu olhar é luz. Meu olhar está embaixo da autoridade da palavra, que é lâmpada. Lâmpada para a minha vida, que vai me guiando, e projeção. Por isso é luz para o meu caminho, é projeção, é avanço. E eu não posso parar, eu tenho que avançar e estar na dispensação dessa glória. Gente do céu, isso é maravilhoso. Isso faz sentido para você? Estudar a etimologia do hebraico faz sentido para você? Pois é, nós estamos estudando matérias preciosas com a etimologia do hebraico para entender melhor a palavra do Eterno. E te convidamos para estudar conosco. Nós estamos estudando uma matéria preciosíssima e que hoje, feriado, já começou e tem já os PDFs na plataforma da Hotmart, que é reprogramação mental, à luz da palavra. Isso é fantástico. Muita gente já tem me mandado mensagem, tem me falado o quão tem sido importante essa matéria para reformular a sua existência diante do Eterno nessa vida de reino. E nós somos esses filhos da luz que em Cristo morremos com Ele, ressuscitamos e vivemos uma vida de projeção. E há muita gente que esqueceu, não tem mais vida de amanhã, de projeção, de vida eterna. Tem gente que não acredita na vida eterna. Por quê? Porque ele está com a trave. Está como o primeiro Adão, com a árvore, o Etz na sua frente, está tampando, não consegue ver o amanhã. Hoje nós vemos muita gente tirando sua própria vida. Você sabia que esses dias soubemos de alguém precioso que tentou contra a sua própria vida? Por quê? O que acontece? As pessoas têm tudo hoje, tem modernidade, tem tecnologia, tem alimento, tem tudo. E eu vejo em família onde há de tudo, os pais dão tudo para os filhos. E lamentavelmente há casos de jovens, adolescentes, tentando acabar com a sua existência. Por quê? Falta de projeção divina, falta de visão celestial, falta de brilho, porque a árvore que me esconde do Deus Todo-Poderoso está tão grande, está tão imponente dentro de mim, me deixa numa impotência espiritual, ao ponto de eu não conseguir enxergar o amanhã. Não há perspectiva, não há vida, não há esperança, não há virtude, não há glória, não há a força motriz que me leva a existir e a viver e cumprir os desígnios do Eterno na minha vida, os propósitos do Eterno. Isso é terrível. Então as pessoas têm tudo, têm dinheiro, têm comida, têm vestuário, tem tudo que é diversão, mas estão optando por tirar a sua existência. Isso é lamentável. Isso é a maior prova da trave que está, da árvore que me esconde ali da presença do Eterno. Mas Cristo colocou esse madeiro atrás, se diz, para trás não consigo olhar, para a carnalidade não consigo olhar, só consigo olhar para frente. E essa vida que o Eterno tem para a sua vida. Eu te convido, se você não conhece a vida com Deus, a vida gloriosa com Deus, a vida, experimente, faça um teste. Se eu estou com alguma doença, qualquer doença que seja, eu estou sofrendo, e eu sei que eu não estou bem. E qualquer pessoa que me diga, olha, tem um tal remédio, tem um tal médico, tem uma clínica que trata assim, com certeza, se eu usar um pouquinho de inteligência, eu vou tentar experimentar. Eu vou tentar processar isso na minha vida, porque não tenho nada a perder. Agora eu vou ter que ceder para experimentar. E o próprio Eterno diz, venha até mim e me experimente e veja que eu sou bom. Há uma sede na sua alma e você precisa conhecer a Cristo. Dê essa chance. Eu oro pela sua vida para que o Senhor te transforme, para que você possa conhecer a glória, o brilho, a majestade e a projeção de um porvir, de um amanhã, de uma vida eterna que começa aqui nessa terra, porque o reino dos céus já está em nós. Que o Eterno te abençoe e te ilumine. Um abraço e um beijo no seu coração.